O nosso assunto hoje é impostos. Desculpa, gente, mas a gente tem que pagar, né? Fazer o quê? Todo ano tem campanhas, inclusive da Prefeitura. Esse ano a Prefeitura Municipal de Cruz Alta, inclusive, está divulgando que não teve reajuste nos impostos. Mas vamos conversar com quem entende, né? Quem tem essa informação, a secretária de Finanças e Orçamentos do município, Luísa Karpovinski Pienes. Bom dia, seja bem-vinda ao Ponto Crítico. Bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes. É um prazer, né, iniciar 2026 falando junto à Rádio Cruz Alta, né, junto aos ouvintes, sobre a questão que é importante para o município de Cruz Alta, que é o imposto, o IPTU, que nós desde ontem estamos, ou seja, liberamos a guia para pagamento para toda a comunidade cruzaltense. O que me chama bastante, secretária, a atenção é a questão que mal começou o pagamento dos impostos, para ver como tem uma contrariedade, né? Mal começou o pagamento dos impostos e as nossas redes sociais aqui, praticamente invadida de perguntas, de dúvidas. Eu vou dar um exemplo, um pequeno exemplo só para a gente começar o nosso bate-papo. Ontem a comunicação social da Prefeitura anunciou horário estendido até o dia 20 de fevereiro, se não me engano, um horário estendido até às 19 horas do atendimento. As pessoas estão tão preocupadas que chegam, mas vai fechar ao meio-dia? E se vai fechar, abre que horas? Então, todo mundo interessado no IPTU. Então, essa história de mal pagador não é bem verdade. Na verdade, as pessoas não pagam é quando não tem mesmo, né, secretário? Bem, é importante essa tua pergunta. Nós sempre, historicamente, Paulinho, nós temos uma demanda muito grande no início do ano, porque as pessoas, né, querem pegar o desconto por antecipação, né, que já foi amplamente divulgado. Nós temos desconto até 20 de fevereiro e depois nós temos desconto até 20 de março. Nós temos culturalmente, e isso é uma característica não só de Cruz Alta, se tu olhar reportagens que recentemente deram da própria Porto Alegre, né, a capital colocou uma central de atendimento presencial, que são as pessoas que se organizam, as pessoas que querem realmente, no início do ano, fazer todos os seus pagamentos de tributo, IPTU, IPVA. Então há esse público, né? E nós temos essa característica, que a gente recebe significativamente a maior montante de IPTU são nos primeiros 3 meses. E nós dissemos assim, não é que não sejam os bons pagadores, as pessoas que não têm possibilidade de fazer o pagamento em uma cota única, elas vêm depois de março e realiza o parcelamento. Lógico que nós temos inadimplência como qualquer outro, né? Como qualquer outra empresa. Mas nós temos notado, assim, a preocupação, a responsabilidade das pessoas em estar com o IPTU em dia. Até porque, né, Paulinho, nós temos que ser muito franco, as pessoas têm visto retorno. Uma quadra asfaltada, ela é fruto do imposto recolhido, né, daquele imposto daquele cidadão que a gente sabe que muitas vezes é difícil para o seu orçamento, mas as pessoas têm feito, né, o pagamento, vindo até a prefeitura. E o horário estendido por quê? Nós tínhamos uma demanda no ano passado que os que têm horário comercial, a prefeitura fecha ao meio-dia. Importante dizer, por quê? Porque os nossos servidores também precisam ir para suas casas, almoçar, muitos têm compromisso com seus filhos. Então a gente fecha ao meio-dia, né, 11h30, 11h45, abre a 1h30, e esse horário estendido é para aquele trabalhador que sai às 18 horas ou quer vir buscar uma informação, não tem como sair durante o horário comercial. Ele vem durante esse horário, que vai ficar até 20 de fevereiro. Mais para frente, nós vamos fazer também os plantões no sábado. A gente não abriu ainda, porque nós também temos os nossos servidores, que é um período que eles trabalham muito, né? Só ontem, Paulinho, nós atendemos mais de 200 contribuintes. Então, é um fluxo intenso. Nós estamos com todos os guichês estruturados. O horário estendido é para atender a população que não tem a disponibilidade no horário comercial, mas é importante dizer
que hoje as guias podem ser acessadas pelo portal da prefeitura, né? Só que culturalmente nós queremos, a gente sabe que tem aquele cidadão que quer vir, quer pegar a cota, já quer pagar, já no caixa eletrônico, já quer grampear e já quer guardar na sua gaveta, principalmente as pessoas de mais idade, que elas gostam do papel físico, do comprovação de pagamento física. Agora, secretária Luísa, já que nós tivemos aí a experiência de vários anos nessa cobrança do IPTU e essa evolução para a cobrança online, hoje, se a gente levar em consideração o pagamento do ano passado, 2025, é o que? É 50% a 50% do pagamento online e do pagamento físico, ou ainda continua sendo um pagamento físico presencial muito maior do que o online? Porque eu, particularmente, às vezes quando eu vejo as pessoas em fila de lotéricas para pagar contas, eu fico pensando assim, mas por que não baixaram o aplicativo? Faz um aplicativo ali na hora, é muito mais cômodo e também muito mais seguro, né? Quando está uma operação bancária dentro de uma instituição. Como é que está hoje o pagamento do IPTU em termos de percentual? Me acompanha nessa entrevista o nosso diretor da Receita, o Marcos, né, que está coordenando todo o trabalho, e ele acabou de me repassar, Paulinho, que o ano passado, 2025, nós tivemos online 35%, quer dizer que 65% ainda está no presencial, vem até a prefeitura. Lógico que nós queremos ampliar, lógico que nós queremos e sempre estamos divulgando essa questão do acesso ao portal. Diminui filas, diminui essa questão da emissão de papel, né? Porque tu acredita, nós emitimos quantos milhares de boletos, né? Mas ainda é cultural. Eu quero te dizer assim que a gente tem olhado em outros municípios, tem atendimento presencial, porque ainda tem essa cultura presencial, mas nós temos que ampliar. O ano passado, 2025, nós já ampliamos, mas a meta é sempre estar ampliando mais no intuito que a pessoa não precise vir, porque imagina, ficar aqui, por mais que a gente tenha uma agilidade, mas tem filas. Ontem tinha filas que saía da porta de dentro da Secretaria de Finanças, né? Então, 200 pessoas, tu não tem capacidade física para que todos fiquem bem instalados. Nós temos ar, nós temos água, mas tem um limitador de cadeiras para as pessoas ficarem melhor sentadas. Então, ainda estamos divulgando o endereço eletrônico para as pessoas acessar. A gente sempre diz, tem um filho, tem um escritório que fale para os seus clientes, um filho que tire a guia para um pai, um conhecido, para evitar que as pessoas precisem virem presencialmente. Na verdade, essa questão da impressão da guia, né, é por uma questão cultural mesmo, não é uma maldade, é uma questão cultural. E outra questão do pagamento do imposto, eu sei que o que eu vou falar agora não é a favor de vocês. A prefeitura, quanto mais arrecadar nesse momento de janeiro, que até é bem delicado, né? Janeiro e fevereiro, porque vem muito pouco recurso federal nesse momento e a prefeitura depende muito dessa arrecadação do imposto, principalmente do IPTU. Mas o que eu analiso é que toda essa condição de desconto, ela ainda se estende por mais de um mês, ela vai até o dia 20 de fevereiro de 2026. Então quer dizer que a pessoa até pode receber os seus proventos no início do mês de fevereiro e pagar com o recurso de fevereiro, que ela ainda vai continuar ganhando a mesma condição. Mas para a prefeitura é bom até que venha antes, né, Luísa? Sim, e eu sempre uso, porque a gente tem que tapar muito do que acontece muito próximo da nossa região. A grande maioria dos municípios não estende até fevereiro, né? Porque realmente o fluxo de caixa, eu digo, o pior fluxo de caixa é janeiro e fevereiro. Tu traz despesas de dezembro, que são muitas despesas, teve o 13º, tem muito, e janeiro realmente é uma queda na arrecadação de fora. Mas nós resolvemos estender realmente por isso. Há duas possibilidades, eu até digo, do salário de janeiro e do salário de fevereiro. Muitos trabalhadores entram em férias, têm um terço de férias, então nós já trabalhamos no nosso fluxo de caixa, nas nossas questões operacionais, com esta, tanto com a entrada quanto a saída até 20 de fevereiro. Então é um bom prazo, né? É mais de um mês de desconto antecipado, né? Um bom desconto, quero te dizer, Paulinho, porque na realidade você viu a inflação fechou em 3,25%,
26%, então a gente diz aquele que está em dia, que não tem nenhum débito com o município, ele chega a 15%, né? Então é extremamente considerável a possibilidade, e as pessoas que têm possibilidade de pagar o IPTU, elas têm, né? E agora falo como economista da área, imagina tu ter 15% quando a inflação no período do ano é 3,6%. Então é ganho real mesmo na disponibilidade financeira das pessoas. Lógico que a gente sabe que também tem muitos trabalhadores que gostariam, contribuintes, mas não conseguem. Então, a partir de após 20 de março, nós já estaremos emitindo então o parcelamento com a primeira vencendo em 20 de abril. Então também tem toda essa questão, a pessoa não precisa também ficar inadimplente, ela pode se organizar para começar a pagar o IPTU a partir de abril parcelado. E sempre foi divulgado pela Prefeitura de Cruz Alta em relação ao percentual do desconto. E é bem verdade, eu tenho analisado às vezes em algumas prefeituras da região, são poucas que chegam próximo desse valor de desconto e, da data estendida, porque Cruz Alta tem duas datas, né? 20 de fevereiro, que pode chegar a 15% de desconto, e 20 de março pode chegar a 10% de desconto. Eu não vejo em outras prefeituras, Luísa, você conversando com outras pessoas que trabalham nesse setor de arrecadação de impostos, essa situação ela é diferente, né? Não é Cruz Alta dá o maior desconto e ainda dá o maior prazo, é isso? Sim, e outra coisa, e todos dão algum tipo de benefício pelo pagamento antecipado, todos os municípios, mas uns varia muito, mas esse percentual de 15% é muito significativo, né? Hoje ele bate com somente Passo Fundo, tá? Os demais são todos reajustes menores nesse sentido. Então, Cruz Alta tem essa característica que não é deste ano, né? Vem mantendo desconto por antecipação, desconto por bom pagador, parcelamentos com redução e aquele contribuinte que tem débitos passados, parcelamento com redutor de juros e multa. Então, esses dias eu via do município que lançou um parcelamento incentivado, exemplo, com redução. Nós já estamos aqui no município há um bom período com parcelamento com redutor de juros e multas. O que nós queremos, Paulinho, é que o cidadão entenda que o IPTU é mais imposto, eu sei, mas ele tem retorno único, exclusivamente para o município. IPVA, todo mundo agora paga-se IPVA, mas do IPVA que eu pago, apenas 50% retorna para o município. Então, né? Eu fiz até, desculpa lhe interromper, secretário. Desculpa me interromper, eu até dei uma olhadinha na arrecadação do mês de dezembro de pagamento antecipado. Cruz Alta teve um pouco mais de 4 mil veículos que anteciparam o IPVA. Então, daquele valor de 7 milhões, apenas 3 milhões e meio que vem então para o caixa. Exatamente. E quero te dizer uma informação. Este ano de 2025, ali, o dia 30 de dezembro, que era a cota única, o valor que entrou foi menor do que 2024. Então, quer dizer que as pessoas, muitos não pagaram o IPVA antecipado. Porque a gente faz uma mescla. Agora, vamos ver agora em janeiro, né? Dia 30 de janeiro começa o parcelamento do IPVA, né? Então, a gente também faz toda essa análise, como é que está se comportando os impostos, tanto da União, do Estado, para a gente também ver como é que vai ser o comportamento, porque tu sabe, Paulinho, houve uma queda do ICM. O que é uma queda do ICM? Quer dizer que as pessoas consumiram menos. Se as pessoas consumiram menos, quer dizer que as pessoas estão com menor recursos financeiros, então elas também acabam não pagando o IPVA, não pagando IPTU, então nós também ficamos avaliando, mas nós queremos acreditar que a nossa meta para 2026, com a colaboração da comunidade de Cruz Alta, nós atingimos, então, o que nós sempre atingimos, né? Quase 50% da estimativa de IPTU entra nesses 3 meses. Isso aí em termos de arrecadação, secretária Luísa, baseando no dado de 2025, o que mais ou menos financeiramente entraria de recursos em janeiro e fevereiro?
Ó, 2025 até 31 de dezembro, eu até peguei essa informação, entrou 21 milhões e 500 mil. Mas só para te dizer, ali em janeiro e fevereiro, ano passado, né, não contando ainda março, já tínhamos entrado 9 milhões. Os 13 milhões, eu acredito, né, Marcos, que entra nessa antecipação. Receita importantíssima para o município. É mais do que a metade, né, do que é arrecadado no ano inteiro. Né? É um valor significativo. Agora, secretária Luísa, às vezes as pessoas, quando pegam o valor do imposto, veem alguns reajustes, né? E aí sempre tem uma dúvida, né? A pessoa analisa como se fosse um reajuste da Prefeitura Municipal no imposto, mas na verdade não é bem isso, é apenas as bases da variação de IPCA e índices, né? Só é colocado o índice, não é feito um reajuste. Explica um pouco mais para o nosso ouvinte sobre isso. Eu quero dar uma informação, isso é importantíssimo. Muitos municípios fizeram atualização de valores, né? O Marcos está aqui. Quando foi a nossa última atualização de valores, Marcos? 2002. 2002. Desde que a gente fez uma atualização, que daí é a valorização real. Eu trabalho metro quadrado, eu trabalho outros indicadores, que a gente pega a valorização do imóvel em si. Desde 2002, apenas o município tem colocado que o repasse da inflação. Nós pegamos 2 indicadores inflacionários, Paulinho, para te ter conhecimento. Para a questão do... Eu deixo para mim não comentar nem, vou pegar. Questão do IPTU, nós pegamos tanto o IPCA como o INCC, né? Que são 2 indicadores e repassamos. Tá? E somente isso, é só repasse inflacionário, não tem nenhum aumento real. Você sabe que com a reforma tributária, né, muitos municípios vão ter perda de dinheiro, recursos. Alguns municípios estão adotando de fazer atualização dos seus valores para minimizar a perda de impostos importantes. Não só como IPTU, alguns estão aumentando até as alíquotas do ISS. Nós, neste momento, o município de Cruz Alta apenas repassou a inflação, manteve todas as alíquotas, não houve alteração nenhuma. É importante essa pergunta para que a gente possa esclarecer os contribuintes. E até mesmo porque quando a gente paga o imposto do IPTU, a gente paga o imposto predial, o territorial e a taxa de coleta de lixo, é isso? Quero te dar uma informação, a taxa de coleta de lixo, esses dias eu estava vendo reportagem de um município que não tá recolhendo, independente do motivo, hoje nos custa mais de 5 milhões a contratação desse serviço, porque não fica com o município, nós recolhemos e passamos para uma empresa prestar esse serviço. O ano passado, né, nós ainda estamos fechando, nós arrecadamos 3 milhões e pouco. Então, ainda o município coloca recursos próprios para cobrir a cobertura da coleta de lixo. Então, assim, é importante dizer que o lixo, quando a pessoa não paga o IPTU, ela também não paga a coleta de lixo. E isso se torna deficitário para o poder público e ele acaba tendo que, porque a empresa não quer saber se o João, a Maria pagou, nós temos que pagar mensalmente, né? O valor acordado, vem, né? Nós temos que pagar a coleta de lixo, porque é um importante serviço necessário, né? E para que a gente também trabalhe com essa questão da sustentabilidade. Não teria como se nós tivéssemos lixo acumulado pelas ruas, né? Nesse sentido. E hoje, como em todo o Brasil, não é só Cruz Alta, esse tipo de serviço, ele tem um valor, né? Que não é baixo para o poder público. E até mesmo porque não é justo e digno uma prefeitura que realmente cumpre isso de ser progressista para frente, que tem desenvolvimento, que tem pensamentos para frente, não pode estar colocando lixo num aterrão, né? Se não é no mínimo um aterro sanitário destinado, né? A gente sabe que a coleta do lixo toda de Cruz Alta vai para Giruá e tem todo um transbordo, né? Qual é o valor mesmo, secretária, pago anualmente para a empresa? Aproximadamente entre a coleta, transbordo e lá do destino final, eu não vou te dar 100% porque, né, eu não olhei esse relatório, mas dá uma média mais de 5 milhões com certeza. 5 milhões é alguma coisa, eu até devo ter aqui,
nos meus relatórios, mas passa de 5 milhões. Agora, secretária, uma questão toda que é trabalhada pelas prefeituras do Brasil inteiro é a questão da inadimplência. A senhora já falou aí sobre as campanhas, que a Prefeitura de Cruz Alta continua com campanhas anualmente, né? Não é uma campanha efetiva em um período, a Prefeitura continua sempre com um projeto de incentivo para que as pessoas coloquem em dia suas contas. Quanto é que nós fechamos o ano passado de inadimplência em recolhimento de impostos? Quanto por cento? É um índice considerado bom, razoável, pode melhorar, enfim? Nós temos que melhorar, né? Por isso que eu trouxe o meu diretor de Receita, porque ele tem, uma das atividades dele é trabalhar a inadimplência e temos trabalhado. Fechamos com 38%. É uma inadimplência alta, né, Paulinho? Alta. A inadimplência alta. Mas a gente também tem inovado. Além desses parcelamentos, o Marcos está aqui, nós adquirimos um módulo de comunicação por SMS, né? Ou seja, uma modalidade mais rápida, porque você sabe que a gente tem, por questão legal, notificar o contribuinte, tem todas as questões que é o fluxo da cobrança, mas muitas vezes tem aquele contribuinte que faz um parcelamento aqui, ou por esquecimento, ou porque se apertou no mês, ele se torna inadimplente. Então, nesse módulo, a gente dispara, né, por meio de mensagem, né? Assim como as lojas fazem, você tem um parcelamento vencido, né? Então nós estamos adotando questões que tornem melhor as possibilidades desse contribuinte pagar. Outra questão, nós estamos com o edital aberto para contratação da empresa, né? Um edital aberto para aceitarmos cartão de crédito. Hoje nós não aceitamos. Então, estamos com a licitação já para o próximo ano, com certeza, e daqui a pouco, né? Até nós vamos ter, cada guichê ali da prefeitura vai ter uma maquininha de cartão. Então, aquele contribuinte, muitas vezes ele quer passar no cartão, ele não quer vir na prefeitura, quer pegar o seu valor e parcelar no cartão. Então, nós vamos adotar a modalidade também recebimento por cartão de crédito. Isso já, agora é o processo de licitação, vem a empresa vencedora, contrato, treinamento. Vamos ter isso. Mensagem. E outra modalidade que não é tão simpática para os contribuintes, mas que o Estado usa muito, que é o protesto, né, Paulinho? É negativar, né? Claro que nós não saímos negativando todo mundo, nós não pegamos, vou lá o fulano, nós temos critérios, temos filtros, nós temos pessoas que parcelam mais uma vez, já estão no terceiro, no quarto, porque hoje a legislação nossa também permite isso. A única coisa que muda é a entrada, então nós facilitamos de todas as maneiras. Então nós estamos adotando, porque esses 38% que não pagaram, consequentemente não pagaram a taxa de lixo, consequentemente, né, faltou esse recurso para alguma benfeitoria pela administração pública. Bem, para a gente terminar essa conversa muito legal. Desculpa, pode falar. Não, à vontade, pode falar, secretária. Não, importante dizer, e as pessoas não sabem, mas os números mostram, eu cheguei a pegar um relatório, nós temos lei para isentar de IPTU, não da taxa de lixo, né? Mas eu olhei aqui no último relatório, isentos e imunes, nós temos um número muito significativo de pessoas que são contempladas pelas nossas leis de isenção, né? O que são as nossas leis? Claro que nós podemos fazer um outro dia um programa só para isso, porque, né, nós temos duas leis para o baixa renda, claro que tem que ter limite de renda, tamanho de casa, e para a pessoa portadora de doença grave, daí tem as doenças, né, que muitos contribuintes conseguiram ser contemplados, só que é um processo, a pessoa tem que comprovar, como tudo, né, tem que trazer documentação, tem que ir para o nosso núcleo jurídico, mas existe possibilidade, e a gente também está aqui para atender esse contribuinte que ele tem baixa renda, tem às vezes uma casinha pequena e ele não consegue pagar, e tem, então podemos isentar, porque existem duas legislações que permitem, né? Isso é importante e às vezes as pessoas desconhecem. Lógico que a gente tem visto que tem ampliado esse número, essa busca por
por essa informação também. É bem importante mesmo, muito importante, né? Porque tem pessoas que têm realmente as condições financeiras bem reduzidas, vivem às vezes com algum tipo de projeto social, algum programa social, e olha, tocam a vida com muita dificuldade. Não é que nem a gente que tem assalariado, que corre, paga a conta, às vezes atrasa, busca um recurso e faz, mas tem pessoas que têm dificuldade, a gente tem que entender que no Brasil isso existe. Secretária de Finanças e Orçamento, Luísa, para a gente terminar, prometo que depois eu lhe trago aqui na bancada e aí pode convidar o seu assessor junto para que ele venha, né? Hoje ele Vamos ir, porque é importante a gente esclarecer, bem como tu colocou, as dúvidas da população, né? Com certeza vamos marcar e iremos. É muito importante. Mas para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a projeção esse ano de orçamento para a Prefeitura Municipal de Cruz Alta? O que tem previsto para esse ano para entrar de recursos, enquanto vai girar a nossa economia? E se desse já para responder, quanto nós chegamos, qual foi o percentual que nós atingimos no ano que passou 2025? Paulinho, eu estou fechando esses encerramentos de 2025, mas já vou te dizer muito, porque eu estou aqui com a minha mesa cheia de relatório, eu faço isso porque eu tenho essa obrigação de subsidiar a nossa prefeita. Nós arrecadamos 2025 menos do que 2020, do que estava previsto, tá? Principal receita que teve queda, ICMS, arrecadamos menos o ano, mas nós também já sabíamos, todo o Rio Grande sabia que isso era em decorrência da enchente, né, Paulinho? Sim. A gente não foi afetado diretamente, mas a economia do Rio Grande do Sul foi afetada, né? Ao final de dezembro, o governo, até a própria FAMURS, conseguiu uma antecipação de ICMS para dar uma ajuda, foi importante, mas a gente não atingiu, né? Essa inadimplência do IPTU também é importante dizer que acaba não atingindo as metas, né? Então a arrecadação ela deve ter ficado em próximo de 300, era previsto 360, nós não alcançamos, a gente está finalizando aqui porque tem umas receitas que embora a gente lance, mas tem que fazer os ajustes, em torno de 350, 340 e poucos. Para 2020, tão logo finalizar, a gente pode apresentar todos os números, bem tranquilo. Tá certo. Mas é importante dizer que nós conseguimos mais um ano, 2025, muito apertado, né? A enchente afetou o município de Cruz Alta, como afetou todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Pagarmos todo o salário em dia, todos os encargos sociais, os nossos fornecedores. Então, assim, a gente passou dificuldade com muitos ajustes, mas a gente fecha o ano dentro do equilíbrio financeiro. Não com superávit, né? Como a gente gostaria, né? Mas a gente conseguiu fechar. Para 2026, a ordem do nosso orçamento é na ordem de 400 milhões. Mas por quê? Uma receita estimada na ordem de 350 milhões. E 50 milhões é uma operação de crédito que a prefeita está buscando para fazer novos investimentos no município de Cruz Alta, que nós já estamos trabalhando nisso. A outra investimento, daí eu deixo que a prefeita ela fale, mas então daí o orçamento real será 350 milhões e o orçamento com operação de crédito, porque nós temos que colocar essa ingresso da receita, 400 milhões. E eu acredito que nós vamos realizar. Recentemente tivemos uma ótima notícia que mostra também a retomada do crescimento do estado do Rio Grande do Sul no fechamento do ICM para 2000, mostra também que nós ampliamos nosso coeficiente do ICM, então isso também repercute pelo menos um bom retorno para 2026. Queremos que temos uma ótima safra, né, Paulinho? Não tenhamos enchente, porque isso acaba afetando a economia do município de Cruz Alta. Bem, numa próxima oportunidade a gente conversa mais e traz mais informações. Eu conversei com a secretária de Finanças e Orçamento, Luísa Karpovinski Pienes. Como é que é o nome do seu assessor que estava junto aqui? Marcos Renz. O Marcos Renz, funcionário há mais de 35 anos aqui. Acho que a população conhece mais do que eu. Verdade. Ele que venha na próxima entrevista junto aqui, tá, Luísa? Um abraço. Vamos junto. Obrigado por essa gentileza de nos atender assim com... Era uma entrevista que não estava marcado na nossa agenda, mas a gente conseguiu contato direto com a secretária e ela entendeu do momento, né, que os ouvintes têm tanto essas dúvidas. Obrigado aí, um abraço, boa semana. Obrigada, igualmente, abraço.